Para Maria Hermínia Tavares de Almeida, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a palavra transparência é chave no controle da corrupção e no controle do mau uso de verbas públicas. Ao Sem Fronteiras, ela analisou a atual fase do Congresso brasileiro. Seria este o pior momento na história de nosso parlamento em período democrático? Como explicar que o prestígio do Congresso, medido por pesquisas, ele não tem uma queda profunda como a gente imaginaria que teria diante de todas essas notícias que nós tivemos desde o começo do ano? Os meus colegas que trabalham com opinião pública sempre insistem que as pessoas, né, a população é muito realista com relação ao que esperar dos políticos. Não existe essa ideia de que os políticos são pessoas acima do bem e do mal e, portanto, quando são pegos numa situação delicada, isso faz com que seu prestígio caia. A população não tem uma boa imagem dos políticos. Eu acho que é assim, né, que a política é importante, mas que é feita por gente que, se tiver oportunidade, cometerá, né, alguma infração, alguma coisa. Então, eu acho que é uma visão mais desencantada do sistema político e da vida política, e realista, e, portanto, que não é uma surpresa. Não é que o Congresso nunca foi muito bem avaliado, até porque a atividade do congressista é uma atividade de difícil entendimento, né, para os indivíduos que têm outro tipo de experiência profissional, né? Fala-se muito que a solução seria fazer a reforma política, fortalecer os partidos, por exemplo, implantar o voto distrital, mas a Inglaterra tem partidos fortes, voto distrital, e acaba de entrar na mais séria crise por causa de mau uso de verbas públicas em 800 anos. Como é que nós ficamos? Mas, olha, não há nenhuma evidência que o parlamento brasileiro seja uma exceção, não é? Existem problemas do mesmo tipo, agora estamos vendo no parlamento inglês. A história política dos Estados Unidos é atravessada por episódios desse tipo, e eu acho que não tem nada a ver com a reforma política. Não temos nenhuma evidência que sistemas eleitorais, porque a reforma política diz respeito a sistemas eleitorais, voto né? distrital, Voto proporcional, fechado, aberto, não, mas nenhuma evidência que exista relação entre isso e um comportamento desviante dos parlamentares. Ao contrário, pouco que se sabe é que sistema distrital favorece isso. Não é? Favorece o que? O mau uso? Toda a literatura sobre corrupção política nos Estados Unidos mostra que no sistema distrital o parlamentar é dono do seu distrito. Eu acho que a solução vai um pouco na direção do que estamos fazendo, ou seja, de aumentar os mecanismos de alerta que existem, uma imprensa atenta, organizações da opinião pública atenta, o que faz com que o preço, né, o risco de ser pego em flagrante aumente, portanto, o custo, né, de atitudes desse tipo aumente também. E eu acho que é outro lado que nos falta, e muito, são mecanismos de punição, né? Mecanismos que, na verdade, aumentem exatamente como a risco, perda do mandato. Como a perda do mandato. Você veja, na Inglaterra, o speaker da Câmara, lá, o presidente da Câmara, teve que pedir demissão, apesar de ele não estar diretamente envolvido em nenhuma conduta ilícita. Ele pediu demissão porque, de alguma maneira, a sua legitimidade, vamos dizer assim, a sua reputação foi arranhada pelo fato de ele não ter feito nada com relação ao que estava acontecendo. Aqui, quer dizer, parlamentares... do presidente do Senado, pois é, aqui parlamentares que tiveram, né, sabidamente envolvidos com
caso de corrupção, de condutas ilícitas, etc., acabam voltando. Num certo momento ele parecia que ia ser punido, né? E acaba voltando e assumindo um papel importante. Então, isso é que precisa... eu acho que é isso que precisa mudar. Né? Agora, é uma conduta que tem que mudar, tem que mudar a conduta das lideranças políticas, mas tem que mudar também, vamos dizer assim, uma certa aceitação, um certo cinismo com relação à política. É como se eles são assim mesmo, então tanto faz. Essa é uma atitude também negativa. Eu acho que é uma atitude negativa. Né? Eu acho que é uma atitude negativa. Se há dúvidas de que uma reforma política seja a solução, alguns remédios podem ser aplicados imediatamente. Transparência, punição, prestação de contas por parte dos parlamentares e uma opinião pública que vigie permanentemente o trabalho de seus representantes.